Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Ei, que gostoso, estamos de volta. Estamos de volta te visitando. Eu não sei se você está assistindo no teu telefone, no teu laptop, na tua televisão, mas que bom que você está nos permitindo te visitar e compartilharmos mais um pouquinho daquilo que nós lemos na Paraxá da semana, que possa ser construtivo para ti e para a tua vida. Eu sou Sami Stachover e no comentário desta semana eu divido a telinha que você está vendo, com a minha querida Adriana Lanhado de Alencar. Adri, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami, Shabbat Shalom, pessoal. Que privilégio estar aqui com vocês, dividindo esse momento tão especial aí para falarmos da palavra de Deus. Obrigada aí É por abrir esse tempinho para a gente. verdade, verdade, verdade. Abrir esse tempo para nós é um privilégio que pode ser Deus que nos deu. E esta paraxá, esta semana, nós temos Miquetes. Ao final, passado 2 anos completos, como começa a leitura de Bereshit 41, porque essa paraxá é exatamente de Bereshit 41, 1 até o 44, 17. Gênesis, né? A Haftará está no primeiro livro de Reis, 3, 15 até o 4, 1. Brit Hadashah, nós temos o primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, e Terrilim 40. E eu queria, antes de entrar no texto, passar para vocês o cenário onde se passa esta paraxá. Como vocês lembram, José está preso por um motivo injusto. Ele era escravo na casa de Potifar e a esposa de Potifar queria porque queria que ele se deitasse junto com ela e ele disse não, isso não é para fazer. E ela então se vingou e mandou José para a prisão. E passou um bom tempo José na prisão. Mas em todo o período que ele estava na prisão, Deus esteve com ele, como aparece várias vezes na Torá. Mas eu abro este estudo em Bereshit 41, Gênesis 41, 16, onde José sai do calabouço para ir se encontrar com Faraó. Ou seja, ele estava no calabouço, o pessoal vai lá buscá-lo porque lembraram de que ele tinha interpretado um sonho. E José vira para Faraó contra tudo aquilo que uma pessoa faria. Oh, sabe o que é, Faraó? Estou preso errado aqui, me mandaram para a cadeia. Não, não era isso, nada disso. Não. José, em Bereshit 41, 16, diz: Respondeu-lhe José: Não está isso em mim, mas o Elohim, Deus, dará resposta favorável ao faraó. Em outras palavras, José dá kavod, honra, glória àquele que realmente o serve. Mas não é só isso. José ainda continua. 41, do 33 a 34, ele diz: Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. José sabe que o tamanho dele, assim como o meu, acaba na quipá. Daí para frente, nada. José não se aproveita de nada disso tudo, muito pelo contrário. Ele permite Deus ser Deus. E sabe o que acontece? Versículos 37 e 38 de Bereshit 41 diz: O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Ruach Elohim, o Espírito de Deus? Adri, como é que você vê este cenário? Nossa, Sami, quando eu estava estudando essa paraxá, realmente esses dois versículos que você citou me chamaram bem a atenção. Que Deus, que o José não se orgulha dele, né, mas coloca toda a honra para o Eterno. E é assim que eu acho que o Eterno quer que a gente seja, né? Dando a honra e a glória para Ele em todos os momentos, né? Realmente a gente acaba aqui e Deus tem tudo, todo o resto, né? Ele faz tudo.
E essa questão de que em José havia o Espírito de Deus mesmo, né? Não tinha ainda vindo Yeshua nessa época, mas Deus havia escolhido algumas pessoas, e sempre os escolhidos passam por alguns momentos difíceis, né? Como Abraão passou, e José foi preso injustamente, né? Quem mais na Bíblia foi preso injustamente? Tantos outros, né? E mesmo assim, José mantém a confiança em Deus. E Deus dá toda a sabedoria e estratégia para ele, né, Sami? De como faria primeiro ele interpretou os sonhos de Faraó. E essa interpretação veio de Deus e o José deu toda a honra e a glória ao Eterno. Daí Deus deu toda a estratégia de como aí o que o Faraó fez? Honrou José, né? Deus deu essa graça para José e colocou ele como administrador ali de tudo. E Deus deu toda a estratégia de como que eles iam viver nesse tempo de escassez, né? Então, todo aquele tempo de fartura, Deus mandou ele guardar a quinta parte, fizeram isso, ele obedeceu. E o mundo todo ali, toda a região vinha querer buscar o mantimento ali no Egito, porque Deus havia dado toda essa sabedoria para José. Nesse meio tempo, nessa sabedoria, os irmãos dele foram atrás de José, sem saber que era ele, porque ele era o cara, né? Onde conseguiu o alimento. E o engraçado é que quando eles chegam lá, né, Sami, eles não reconhecem o irmão, mas José reconhece todos. E interessante assim que ele não ficou com raiva, né, Sami? Ele já mostrou ali que ele já tinha perdoado. Quando viu, veio aqui, bateu aquela emoção. Aí ele teve a estratégia, né, de se esconder por enquanto e se revelar na hora certa, né, Sami? O que você tem a me dizer sobre essa parte aí da Paraxá? Então, muitas vezes, eu ouvindo você, muitas vezes eu me ponho no lugar. Qual é o meu lugar no final, né? Afinal de contas, nós não somos rabi, nós não somos teólogos, nós não somos pastores, mas nós temos a certeza de que nós estamos fazendo alguma coisa para a honra e glória do nome de Deus. E é isso que realmente é aquilo que tem movido este canal, ou seja, a paixão pelo que nós fazemos, não pelo que nós fazemos, mas a quem nós devemos o que nós estamos fazendo. E em função disso, eu quero pegar dois trechos de Coríntios. Coríntios capítulo 1 é a obra de Shaul Lachelier, Paulo apóstolo. No capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 23 diz: Mas nós pregamos, nós falamos, nós comentamos a Mashiach, Cristo, crucificado, escândalo para os Yehudim, loucura para as nações. Mas também no capítulo 2 desse mesmo 1 Coríntios, Paulo insiste, porque decidi nada saber entre vós, senão Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha de rancor, tudo aquilo que eu tinha de dificuldades, eu entreguei. Tirei de mim um peso enorme nas costas. E provavelmente José fez igual. Porque aquele remorso, ai, olha o que eles me fizeram, ai, não adiantou nada, porque ele estava na cadeia. Mas ele se confortou em Deus. Opa, mas para aí, como? É lógico. O pai dele, Jacó, aprendeu de Isaac, que aprendeu de Abrão. Abrão é o grande herói da fé. Abrão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, Jacó passou para José. E para os seus irmãos. Interessante é de que a visão dos irmãos não era completa. José conseguiu ter a visão completa, tanto assim de que ele é visto como um tipo de Yeshua, um tipo de Mashiach. Mas, na verdade, ele é aquele que realmente sentiu no coração a transformação. E essa transformação é que faz da Adri ou de mim podermos falar a vocês daquilo que tem o nosso coração, a alegria de saber a quem nós damos o cavalo, a quem nós damos a honra. Por que nós damos a honra? Porque ele é a razão da nossa fé. Afinal de contas, ele é o Criador, não somos nós. E se ele é
por falar, capaz de fazer os céus e a terra, o que você diria adicionalmente a isso? O que nós teríamos para complementar, a não ser dizer, puxa, obrigado, Senhor, que nos dá a oportunidade, como José. Um dia José acordou e será mais um dia na cadeia. Não, não, José, hoje não é teu dia de cadeia mais, não. Peraí, o faraó está te chamando. Ah, filho, eu estou preso aqui, o faraó vai me chamar para quê? Vai lá, o faraó quer bater um papo com você. E ele vai dormir como vice-rei do Egito. Então, eu acho de que este cenário é o cenário que nós precisamos preservar para mostrar o poder de Deus. É lógico, você acabou de colocar de uma maneira muito clara, Adriana. Todos nós precisamos passar por algum constrangimento para parar e quebrar a dureza do nosso coração e reconhecer a grandeza de Deus. E aí sim, Deus consegue fazer. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos dar cavote para nós mesmos. E como comecei dizendo, o meu limite está aqui no tamanho da minha kippah. O que você acha? Exatamente, Sami. Quer dizer, a gente tem que se esvaziar ali do nosso orgulho, de tudo aquilo que nos afasta dele, né, da falta de perdão, e lembrar que ele é o dono de tudo, e a ele toda a honra e toda a glória. E eu acho que o Salmo 40, né, que é o salmo dessa paraxá, ele vem também complementar tudo isso. Ele retrata essa questão do José, assim, que estava ali no poço, no fundo do poço ali, mas continuou louvando a Deus tudo até que Deus o resgatou, deu sabedoria para ele, ele continuou obedecendo e Deus usou ele. Então, assim, que Deus possa nos usar. E o Salmo 40, versículo 4 diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. E o 5 fala: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Então, acho que se todo mundo for olhar para a sua vida, vai ter momentos ali como José, na prisão, em várias prisões aí que a gente pode dizer, assim, físicas ou mentais ou espirituais, enfim. Mas à medida que você vai tendo esse relacionamento com o Eterno, com Adonai, você vai se despojando dessas coisas que se afastam, ele vai te ajudando nesse caminhar e que a gente possa sempre dar a honra e a glória a Ele, até por todo esse processo que Ele faz conosco, de nos trazer mais próximos dele. E que Ele possa nos usar, né, Sami? Desde que a gente permita, tirando a dureza do nosso coração, sermos usados pelo Eterno, aquele que é o Criador. E Amém. agora talvez comece a fazer sentido muitas coisas que nós vemos no dia a dia. Por que dá errado? Dá errado porque você reconhece que as tuas capacidades físicas e criativas têm um limite. Para Deus não existe esse limite. E eu gosto quando muitas vezes me perguntam quantos nomes Deus tem. Deus tem muitos nomes, mas o nome que mais me impacta, aquele que mexe no meu coração é El Elyon, o Altíssimo. Por quê? Porque ele é tão grande, é tão grande que ele é altíssimo. E é É. aí onde você para olhar e dizer, ele é o Altíssimo, ele sabe o que ele está fazendo, senão ele não teria esse tamanho todo. Então, se ele me permitiu, olha só que coisa, né? Se ele me permitiu passar por esse constrangimento, porque tem um propósito. Uau! Gente, às vezes é muito mais fácil fazer do que falar, mas tá aí o desafio. É muito mais fácil a gente parar e entregar o coração para quem nós precisamos reconhecer como Deus. E isso é uma experiência de vida, ou seja, cada um de nós tem a oportunidade de crescer ou não. E se você quiser crescer, aleluia, glória a Deus. Se você não quiser crescer, que pena, você está perdendo uma oportunidade. José poderia ter se conformado. Eu vou passar o resto dos meus dias na cadeia. Mas não era esse o plano. Deus estava preparando. Me veio uma imagem agora. Me veio uma imagem agora. Muitos vão na academia treinar musculação. José foi treinar fé. Aonde? Na academia da cadeia. E aí, Adri? Verdade, né? Eu acho que ele treinou muito, porque realmente ele
Ele não negou a fé em nenhum momento, ele obedecia cada vez mais e Deus foi fortalecendo ele em toda a caminhada, né? E que caminhada, né? Que a gente possa se inspirar aí nos passos dele e que o Eterno possa nos capacitar. E é isso que eu desejo para você que nos assiste, que você possa ter cada vez mais esse relacionamento com o Eterno, que ele possa te guiar e que você possa reconhecer cada vez mais que tudo vem dele e que toda a honra é para ele. Então, pessoal, nós estamos falando aqui de miquetes, ao final. Ao final do sofrimento, ao final da dificuldade, ao final daquele período difícil que você está passando, ao final daquela situação triste, você possa olhar para trás e diga: Uau, não foi eu que vim até aqui, foi Deus que me trouxe até aqui. Tem uma passagem que, quando eu conheci Yeshua, me falaram algumas vezes que diz de que tinha alguém caminhando na areia e sempre tinha dois passos, meus e de Deus. E de repente só tem um par de passos. Diz assim: Ah, Senhor, você me abandonou. Que te abandonei nada, eu que estava te carregando no colo. Então, que ao final deste período, você possa olhar e reconhecer de que Deus te deu o constrangimento, não porque ele quis te abusar, não porque ele quis te prejudicar, muito pelo contrário, ele queria que você fortalecesse a tua fé naquele que é o Criador. Então, quando eu disse agora há pouco de que eu quero falar de Yeshua HaMashiach crucificado, é porque ele me trouxe as boas novas. Eu tinha oportunidade de olhar para trás e dizer assim: perdão pelos meus pecados, perdão por tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu te humilhei, Deus, e eu te peço perdão por isso. Mas eu queria te dizer, Senhor, que eu te agradeço pelo privilégio de poder estar falando para a honra e glória do teu nome. E é isso que eu gostaria de que você pudesse usar, Miquetes, ao final desse período, reconhecer a grandeza do teu sim. E isso possa ser realmente o motivo da tua caminhada e o motivo da tua alegria. E este Shabat que seja maravilhosamente oportuno para olhar para trás e reconhecer o que se passou durante esse teu período. Um Shabat de muito shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, pessoal. pessoal.